Oi, Silvana. Oi, Angie, tudo bom? Tudo bem? Vamos lá para mais um episódio de Emunar, seu podcast sobre fé, espiritualidade. E hoje vamos seguir nesse tema tão fundamental e que todos precisamos aprender juntos, que é o descanso. E hoje Sim, vamos vamos focar também continuar. no descanso em Jesus. O texto tem base no Salmo 92, hino de gratidão a Deus é o subtítulo do Salmo. E diz assim: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, ao som da lira e com solenidade da harpa. Quantas pessoas conseguem tempo para isso, né? E a questão, então, não seria conseguir tempo, a questão seria, após um dia de trabalho, eu separar tempo para o descanso. Né? Nos grandes centros urbanos, como tu falaste no podcast anterior, então esse é o 34, é uma sequência do 33, a gente achou tão importante que a gente resolveu fazer dois, né? Tu falaste os sintomas, né? O que quando a pessoa não descansa no final de um dia, no final de uma jornada, ela acaba só parando quando ela chega à exaustão física e mental. Então, em alguns casos, ela precisa de tratamento, né? Isso leva à doença, isso é adoecedor. E quando a gente não louva a criação, né, a gente acaba se tornando um algoz da criação. O contrário começa a acontecer. E aí a gente tem o Bauman que fala muito sobre as pessoas como material de consumo. Então, os bens se tornam amáveis, né? As pessoas amam seus carros, mas o cônjuge ou a namorada material de consumo. Se essa namorada não está me dando o valor suficiente, ou então a atenção suficiente, ou o agrado suficiente, ou a resposta que eu quero, eu troco de namorado. Porque existem muitas pessoas. Eu digo namorada, né? Pode ser namorado, né? Namorado, namorada, o cônjuge, o companheiro, o amigo, o colega que eu não produzo tão bem e tal, então eu vou procurar um outro parceiro para fazer meu trabalho. Esse aqui é descartável. Tem outros, há outros. E amo o carro, né? Ai, o meu carro, ninguém pode entrar não sei, com cheiro, não sei do que, com, com cheiro de cigarro, não pode levar nada molhado, tem que limpar bem os pés. Claro que capricho é legal, né? Limpeza é legal, mas entende que eu quero dizer que o exagero do cuidar do carro. O carro é um automóvel, é um meio de locomoção, não é um ser amoroso que a gente pode desenvolver uma, uma amorosidade, né? Então, Jesus não morreu para as coisas corrosíveis, né? Como diz na não, palavra, para o que pode criar traças ou se destruir, né? Um carro, hoje, um carro top, daqui a, sei lá, vamos lá, 20 anos, 30 anos, vai ser uma lata velha né? num depósito. sim, como tu disseste muito bem, Jesus não morreu pelo carro. Então, o que que é precioso? Precioso é a vida, e a vida dos animais também. Eu tenho uma paciente vegana e eu estou realmente namorando com o veganismo. Ainda não casei, mas estou namorando. E aí ela me deu um livro que eu fiquei assim, ó, estarrecida. Eu não sabia, não sei se vocês sabem, mas que as leis de proteção aos animais não se estendem aos animais que são para o abate. Então, eles podem ser torturados, maltratados, colocados em condições de vida que inimagináveis. Tanto que depois disso eu prestei atenção que existem filmes sobre isso, né? Como são cuidados e criados os frangos, como são criados e criados os animais todos para o abate, né? Então, são crueldades feitas. E isso, como assim? Então, o cachorrinho da madame, ou o cachorrinho que eu mesma tive, né? Eu estou exagerando aqui porque fiquei chateada de lembrar disso, mas assim, o cachorrinho que mora no apartamento, esse tem direitos de proteção, mas o bichinho, a galinha, o porco, a vaca não tem nenhum direito, não tem nenhuma lei que proteja.
o manejo desses animais. Então, e isso é criação divina, né? Como que nós vamos poder apreciar o céu, as estrelas, os animais, os pássaros, o canto dos pássaros, que é um som ambiental maravilhoso, e nós vamos desrespeitar o alimento, né? Eles também são criação, esses que vão parar na nossa panela, né? Sim, e aí dentro, né, claro, da cultura de cada um, eu sou uma pessoa carnívora, gosto de comer carne, não me vejo fazendo esse caminho, nunca se sabe, mas é algo muito curioso, né, porque meu pai cria alguns animais, né, e mais especificamente gado, e a carne que eu como com o meu pai, lá na casa do meu pai, ou que ele eventualmente me manda, é totalmente diferente da do mercado, né? Porque é um gado criado em pasto solto, com liberdade, não é confinado e somente de uma forma egoísta, né, para o homem. Mas um ponto bem importante da gente ressaltar sobre isso, né, de apreciar então a criação, sejam os animais, a natureza, ou, né, principalmente o nosso semelhante, que foi para quem Jesus morreu, é muito importante, faz parte do descanso. Tanto que lá em Mateus 11:28, Jesus diz, né, no mais famoso convite dele: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, Jesus deixa muito claro: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, ele está dizendo assim: isso que tu carrega, tu está sobrecarregado, não é natural. Esse é o meu papel na tua vida. Ou talvez, se tu está sobrecarregado e cansado demais, é porque tu não está dividindo com Jesus, tu não está reconhecendo o lugar dele, né? Como a figura do descanso na tua vida. Sim, é. O Senhor de tudo, ele quer que nós nos acheguemos a ele, né? E esse achegar-se a ele é completamente oposto ao domínio, né? Quando a gente quer dominar as outras espécies ou dominar o outro ser humano, e tu sabe que agora está me vindo à mente que o domínio é a fonte do maior quebra de relacionamento. Eu vejo quando eu acompanho casais e quando eu acompanho pais e filhos que exercer autoridade sobre um filho não é domínio, né? É explicar calmamente. Eu vejo que as pessoas que se irritam menos, que têm menos raiva, que têm menos desapontamento, que têm uma resistência à frustração, elas conseguem dizer, filho, olha só, isso é para o teu bem, tu não consegue fazer agora, mas então daqui a pouco a gente volta a conversar sobre isso aqui é o caminho que deve ser feito, né? Quando a pessoa consegue explicar, ou então dos casais, né? Nos casais, olha, eu preciso que seja feito isso, tem que ser feito assim. É como o casal, muitas vezes eu vejo que parece que um está querendo extrair prazer do outro, mas não quer compartilhar com o outro, né? Vamos dizer assim, domínio é diferente de compartilhamento. Dominar o outro é diferente de dizer, olha, eu tenho uma necessidade nesse sentido. Eu preciso que tu me acompanhe hoje ao shopping porque eu estou precisando da tua companhia. Eu quero aproveitar, eu não gosto tanto de fazer isso e preciso que tu me acompanhe. Ou então eu vou precisar fazer uma visita para os meus pais e hoje eu queria muito que tu fosse me fazer essa companhia. Eu tenho essa necessidade porque está difícil, porque eu preciso conversar com eles coisas que não são tão fáceis, gostaria que tu me ajudasse, que tu orasse por mim pelo menos, né? Então, assim, a gente fazer claras nossas necessidades. O que tu acha disso? Ao invés de domínio, né? Eu vejo o domínio um grande problema. Sim, porque o domínio é o oposto do descanso, né? É tu achar Sim. que tu é o Deus daquela relação, que, né, é não deixar Jesus ocupar o lugar dele, né? Quando ele fala, tu tá sobrecarregada, é porque tu tá carregando a responsabilidade de fazer o teu relacionamento dar certo, de o outro ser como tu quer, né? Ou, como tu falou, e não expressando a tua necessidade. Então, o domínio é de Jesus.
que nós Isso que aí. cremos e compreendemos o lugar de Jesus na nossa vida, precisamos entender que quando ele diz assim, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, é porque ele está dizendo assim, ó, se tu tá carregando o fardo do teu relacionamento, dos teus pais, do teu trabalho, e tá cansado e sobrecarregado, eu que tenho interesse em carregar contigo. Eu tenho interesse em dividir isso contigo. E é sobre isso que Jesus está falando, é ele ocupar esse lugar na nossa vida. E uma curiosidade, Sil, muito interessante, né, para ver como Deus ele tem muito interesse no descanso e não à toa, não é porque ele precisa descansar, mas porque ele sabe que para o Uhum. ser humano é extremamente necessário para a saúde física e emocional, que lá em Êxodo, nas sextas-feiras, né, que pensando já em não trabalhar no sábado, ou então no entardecer das sextas-feiras, o povo colhia a porção dobrada do maná, o pão de cada dia, para que no sábado ele não precisasse colher nada. E milagrosamente, nesse dia, o maná armazenado não estragava. Que Olha lindo. que lindo. Então, Deus já dava uma provisão, tanto que as leis trabalhistas, né? Uma pessoa ela tem direito ao descanso, né? Ao intervalo de horas do seu trabalho. Ninguém pode trabalhar tantas horas corridas. Precisa desse intervalo, porque por que virou uma lei humana? Já é uma lei espiritual. Uhum. Que lindo. Muito lindo. Muito lindo. Então, assim, que a gente volte a ter essa sensação de sossego ao descansar, ao invés de pensar, eu vou trabalhar, 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 porque assim eu vou ter mais dinheiro para gastar. Mas às vezes a gente pensa, mas eu nem tenho tempo para gastar meu dinheiro, né? Eu Uhum. trabalho tanto que quando eu vou gastar no quê? Né? Então, essas pessoas talvez vão gastar em coisas que nem gostariam de gastar, né? Comprar uma aspirina para dor de cabeça, né? Ou Então, que a comprar gente coisas que possa, não desfrutam, né? com coisas que não podem nem desfrutar, compra um snorkel que nunca vai na praia, tem uma casa na praia caríssima que nunca vai poder, nunca pode ir, né? Então, que a gente possa se sentir útil, né? Não se comparando a ninguém, podendo desfrutar do descanso, sabendo que na palavra de Deus tem vários textos sobre descanso, e um deles que me chama muita atenção é que Deus dá àqueles que ele ama enquanto dormem. Sim. Olha que lindo. Sempre me E lembro o de ti mal, falando isso. e o mal, ele no seu próprio descaminho, ele se enreda e cai. Então a gente não precisa temer o mal, porque o próprio mal parece que está vencendo às vezes, mas ele na sua própria confusão, ele arma, ele cai nas ciladas que ele mesmo armou. E nós que tememos a Deus, possamos aproveitar e saber que aqueles que são amados recebem enquanto dormem. Então que a gente possa dormir, que a gente possa descansar, que a gente ver, essa é uma tarefa divina, eu dormir bem, né? E assim, ó, eu não digo que às vezes a gente mesmo sendo sadio, a gente não vai ter um problema um dia, amanhã eu vou num médico importante, ou amanhã eu vou encontrar uma pessoa que pode me dar uma boa direção na minha tarefa nova que eu quero desenvolver. Então, não quero dizer que a gente não tem essa ansiedade. E essa ansiedade, diferente da patológica, é uma ansiedadezinha que dá aquele, amanhã, né? E talvez essa noite a gente não durma assim tão como um bebê, né? Então, e isso é normal. Então, como a gente falava de manhã, né? Não catastrofizar uma situação onde a gente, agora eu não durmo bem, não vou dormir bem para o resto da vida, né? E a gente tem essa tendência, então a gente precisa parar e dizer assim, Deus, Silvana, para, tá tudo bem, isso é uma ansiedade natural, né? E se for patológica, também pode ser tratada, pode ser conduzida de uma maneira como a ciência e a espiritualidade como apoio e base. Então, que a gente possa se acalmar, que a gente possa entender de organizar nossos pensamentos e nos conduzir naquilo que a gente que é o nosso alvo, como dizia Paulo, eu sigo para o alvo, que a gente possa seguir para o alvo, né? Muito bom. E até, né, sobre essa questão que tu tocou antes dos animais,
Tu vê que nenhum animal, por exemplo, né? Hoje, claro que a gente não usa tanto esse trabalho, mas os cavalos, os bois, né? Puxando as carroças, eles precisam parar, tomar água e repousar para seguir a sua jornada. Então, Deus deixou o descanso para toda criatura, né? Tu sai com um pet ali para fazer a caminhadinha, para ele correr, ele corre, corre, e depois fica lá, né? Com a língua para fora, descansando, tomando uma água. O descanso é para todos e Deus deixou isso como uma lei porque é fundamental, porque Ele sabe o quanto isso também nos deixa protegidos das armadilhas do inimigo. Porque não, algo que tu até sempre comenta, Sil, que é sobre o quanto, quando nós estamos cansados, nós estamos mais suscetíveis. Então, assim, Sim. né? Assim como uma criança, né? Às vezes ela começa a chorar, a mãe diz, ai, é hora do soninho. Ela tá chorando porque ela tá cansada, né? Nós não choramos como adultos, né? Quer dizer, às vezes podemos até Às chorar vezes também sim. cansado. Mas a gente começa a ter outras manifestações, e às vezes vão ser até uma alergia, enfim, alergias, doenças de pele ou qualquer outra forma para poder trazer isso, porque é uma lei, é fundamental. Então, que hoje todos nós compreendamos. Deus nos deixou isso como uma lei, e a palavra de Deus é cheia de descanso. Tanto que Jesus se nomina como o sábado, o Shabá, o descanso. Ele é o descanso. Então, quando a gente diz assim, ele diz eu sou o caminho, caminho é um modo de vida, né? Como é Sim. que é o teu caminho? Como é que é o teu caminhar, Angélica, no dia a dia? Como é que tu leva a tua vida, né? Então, quando Jesus diz eu sou o caminho, não é só no sentido de chegar a Deus, mas é o sentido também de levar a sua vida de um modo como Jesus levou a sua, né? Sim. Ele é o descanso, então que a gente possa encontrar nele um modo de aprender a fazer isso, né? Que hoje nas grandes cidades nós estamos bem desconectados com isso, então porque existe um valor, né, de ser ocupado e que a gente possa substituir então esse valor sabendo que é mundanismo, né? Claro, vai ter com a formiga preguiçosa, os provérbios dizem isso também. Preguiça é diferente de descanso, Sim, né? muito Que bom. a gente possa diferenciar essas coisas, né? Isso mesmo. Vamos orar então por esse tema. Sim. Senhor, no nome de Jesus, na unção do Espírito Santo, dá a medida certa para a gente, porque se a gente ficar vigiando e desconfiando de nós, isso não vai ser bom. Nós somos novas criaturas, nós somos uma pessoa só em Ti, nós nascemos de novo e vivemos em Ti. Então, essa nova criatura, Senhor, que nós já somos, não temos o corpo glorificado ainda, porque isso só teremos aí glorificados na Tua presença. Mas enquanto estamos aqui na terra, Senhor, que nós possamos cuidar dessa nova criatura com a direção do Teu Espírito, que a cada dia Tu possa nos dizer, vamos fazer assim, vamos fazer assado, que Tu possas mexer na nossa agenda, como tantas vezes Tu já mexeste, Senhor, que Tu promoveste espaço para que a Angélica e eu conversássemos sem ter espaço algum, né? Quantas vezes Tu fizeste isso, Senhor? No nome de Jesus, faz isso o tempo todo com todas as pessoas que nos ouvem, atualiza isso em que todo o corpo de Cristo possa saber descansar. A preguiça sai de nós, do nosso reino, dos nossos irmãos, mas há o descanso entre em nós, que nós entremos no descanso do Senhor, na tua força, Senhor. Amém. Senhor, que todos que estão ouvindo aqui saibam, Jesus, que o teu sacrifício, ele é completo, ele é perfeito. Obrigada, Jesus, porque tu sacrificou, né, a tua própria vida para que nós pudéssemos entrar no teu descanso e desfrutar de todas as bênçãos celestiais, enviando o Espírito Santo para que nós pudéssemos usufruir dessa vida com mais qualidade, com mais satisfação, Senhor, e que nós compreendamos que todos que têm que sejam constrangidos hoje, que colocam o trabalho como Deus, um relacionamento como um Deus, qualquer coisa que dependa do nosso domínio, como foi dito aqui, que nós compreendamos que todo domínio pertence a Ti, Jesus, que Tu és soberano
e que tu és o nosso descanso, que tu alivia o nosso fardo, que tu alivia a nossa sobrecarga, que nós possamos encontrar esse repouso em ti. Em nome de Jesus. Amém. Na unção do Espírito Santo. Amém. Participe dessa obra, compartilhe. Você recebe galardão do céu, eu tenho certeza. Amém. Envia para alguém que está Amém. precisando ouvir sobre esse tema e não deixe de nos escrever. Estamos muito felizes com todos os feedbacks que estamos recebendo. Então, pode sugerir, fala aí a tua dúvida, o que nós podemos explorar e o Espírito Santo nos dirige. Amém. Amém. Até a próxima. Até a próxima.